e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. Um programa que conversa com os maiores formadores de opinião do país de uma forma divertida e diferente. Hoje a gente tem a presença no programa da Maria Lúcia Benhame, da Benhame Advogados, né? Isso, a Maria Lúcia, que é uma das maiores especialistas em direito trabalhista e veio aqui falar um pouco com a gente sobre o direito trabalhista, mas mais especificamente sobre a reforma trabalhista. E aí, Maria Lúcia, está otimista ou não esse momento que o Brasil está passando por tantas mudanças, uma chance de tirar do papel coisas que estão há tanto tempo aí na fila? Primeiro eu queria te agradecer o convite e o elogio da grande especialista, mais ou menos ainda não, né? Na realidade, eu não estou muito otimista, eu estou um pouco apreensiva, eu diria. Eu acho que a redação da reforma, do jeito que está, ela pode estar prometendo situações que vão acabar não acontecendo. Né? O que a gente tem no texto da reforma são vários itens diferentes, são várias situações legais diferentes colocadas no mesmo projeto. Então você tem desde a alteração das multas por infrações administrativas trabalhistas que foram incrementadas nos seus valores. Você tem a situação daqueles pontos que podem ser alterados por acordos coletivos, você tem uma regra sobre prazo processual, que esse eu espero que passe, porque vai contar em dias úteis, facilita a vida do advogado. Você tem o trabalho por tempo parcial, a questão do trabalho temporário, né? Que altera, né, de 90 dias para 120. Então, na realidade, o trabalho temporário ele tem uma alteração de fundo muito maior do que só isso. Do que de prazo, tá? Porque, na realidade, a redação, ela estabelece o quê? Que o trabalho temporário, hoje, como ele funciona? Para eu contratar um trabalhador temporário, eu tenho que obrigatoriamente me utilizar de uma empresa de trabalho temporário, que é a intermediadora de mão de obra. É a única forma de intermediação de mão de obra permitida pela lei brasileira. Todas as outras são proibidas. Em determinadas situações, que é a substituição de um pessoal regular afastado por algum motivo, férias, doença, benefício previdenciário, enfim, qualquer motivo, eu vou substituir aquela pessoa, então eu contrato um temporário para ficar no lugar daquela pessoa enquanto ela está afastada, ou um aumento imprevisto de trabalho, né, e pontual. O projeto, ele cria a possibilidade de que o trabalhador temporário seja contratado diretamente pelo que hoje seria a empresa tomadora, sem o papel da empresa de trabalho temporário. E altera a definição da possibilidade, trazendo para dentro do trabalho temporário o trabalho sazonal, que é essencialmente um contrato por prazo determinado hoje previsto em CLT. Então começa a haver uma mistura, uma confusão jurídica entre figuras de contratação. A reforma trabalhista é um tema que ele dá margem assim às pessoas se exaltarem de todos os jeitos antes de lerem a primeira linha, né? Isso. Que é mais ou menos o que acontece com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, sou contra. Por quê? Porque vai tirar dinheiro dos velhinhos. Mas calma aí, você é contra qual trecho? Qual tema? Eu sou contra ela. Mas você não pode ser contra uma coisa se você não leu. E eu também não estou falando que tem que ser a favor, não. Eu só acho que as pessoas deveriam se informar para formar um juízo de valor, né? A favor ou contra algo que você conhece. Isso. E na reforma trabalhista, eu acho que esse negócio é maior ainda do que na reforma da Previdência, porque as pessoas falam assim, estão querendo acabar com o direito dos trabalhadores e quem faz a reforma trabalhista são os burgueses, os porcos capitalistas, aquelas coisas que as pessoas gostam de falar, né? O empresário sempre é ruim, né? Eu não posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que todo o nosso arcabouço trabalhista, ele é muito antigo, óbvio. Você tem coisas que vão sendo implementadas todos os anos com propostas de emenda constituinte, etc. Mas, como em geral, o arcabouço é bem antigo, é o que? Da era de Vargas ainda, ou alguma coisa do gênero? Então, a CLT em si, ela não é... Ela é muito antiga, mas ela passa por constantes atualizações. Isso. Né? Então, você tem... se você pegar uma CLT hoje, entra no site do Planalto, que é o melhor lugar para você ver uma lei que foi alterada. Tá. Por quê? Porque você tem uma forma de ver a lei com os riscos de tudo que foi alterado e com, no final dos artigos, legal. O formato as leis que alteraram aquilo. Então, você pode ver essa legislação compilada
com tudo aparecendo, ou você pode ver quando ele oculta isso. Mas é interessante você olhar. Legal, com as marcas de revisão. Assim. Exatamente, porque você vai ver tudo que foi alterado, e foi muita coisa alterada. A grande questão é que as alterações da CLT, elas não trouxeram alterações de regulamentação de situações jurídicas, situações fáticas que existem hoje e que não existiam. Então, o trabalho intelectual, o próprio trabalho remoto... o home office, né, por exemplo. O home office, né? Você tem o trabalho em domicílio previsto na CLT, desde que ela foi consolidada, porque a CLT ela foi uma compilação de várias leis existentes, já até anteriores à década de 40, que foram unificadas num único instrumento. Então, o que acontece? Eu tenho um trabalho em domicílio que era basicamente um trabalho de produção, né? Produção de... Eu lembro quando eu era pequena, tinha uma moça que trabalhava perto de casa que ela tirava rebarba de botão. E ela ganhava por produção, né? Então, era muito... Hoje não, hoje você tem o trabalho, o teletrabalho, o trabalho informatizado através de meios de comunicação, enfim, de internet ou de qualquer outra forma, que... tem um trabalho diferente, né? O trabalho intelectual é muito difícil você delimitar o exato tempo que aquela pessoa está trabalhando. É diferente de uma fábrica. Eu estou numa máquina, eu estou trabalhando enquanto eu estou na máquina. Eu saí da máquina e eu parei de trabalhar. Eu fui para minha casa e não levei a máquina. O trabalho intelectual só leva o cérebro, né? Aí você tem uma ideia, resolve mandar um e-mail de você para você mesmo para não esquecer, pronto, virou hora extra porque está fora do horário de trabalho. Então, essas situações. A reforma não trata disso. Tá? A reforma não trata disso? Não, ela não trata especificamente, mas ela traz um dos temas que pode ser regulamentado, que é o trabalho remoto. Então, você pode trazer toda essa regulamentação para dentro de um acordo coletivo. Eu morei e trabalhei um tempo nos Estados Unidos. A impressão que eu tinha era que as coisas eram muito mais simples lá, do ponto de vista, pô, eu quero contratar esse cara. Não gostei, daqui a pouco vou ter que demitir, durante o período ele recebeu o que ele tinha que receber, etc. Não tem muita confusão ali na história. Na Europa, eu tenho a impressão de que a coisa é um pouco mais, assim, não dá para falar que os sindicatos têm muito mais poder, porque os sindicatos nos Estados Unidos têm um poder enorme também, mas a legislação me parece um pouco mais complexa. O que tem de lenda urbana e o que tem de realidade, aquela história que no Brasil a lei trabalhista é a lei mais complicada do mundo, que é quase proibitiva para o trabalhador seguir a risca, etc. Quanto disso é real e quanto disso é lenda urbana? A nossa legislação, ela tem uma inspiração fascista, né? Mas ela tem uma inspiração, ela não é, como às vezes as pessoas, uma tradução da Carta do Lavoro. Mas se você olhar a Carta do Lavoro, a inspiração da CLT protetiva vem disso, né? Vem disso, como vem também do Rerum Novarum, né? Então, que é a proteção do trabalhador. Mas a Europa também tem muito disso. A legislação francesa, por exemplo, ela é bastante extensa e justamente quando você tem uma legislação muito extensa e quase que abarcando todas as possibilidades de regulamentação, você enfraquece o movimento sindical. Tanto que na Europa o movimento sindical francês é o mais fraco, é o com o menor número de adesão. Né? Disse, isso por causa da Convenção 87, por causa da liberdade. Não, é porque a legislação francesa, ela basta, entre aspas, ao trabalhador. Ele não precisa... ser defendido, não precisa tanto ser defendido, né? Ele não tem situações, por exemplo, como a Itália tem, de você ter o contrato coletivo, em que eu vou colocar naquele contrato, que vai ter uma vigência por até 4 anos, quais são as regras dos contratos individuais que vão ser feitos. Já os Estados Unidos, ele tem uma formatação de legislação, não só na área trabalhista, mas na área civil também, totalmente diferente da nossa. Né? A legislação europeia, ela é baseada em direito positivo, o código, tudo está previsto em lei. Nos Estados Unidos, não, a jurisprudência tem uma força muito grande. A legislação trabalhista americana, ela tem uma pequena regra federal, mas ela é feita por estados, então ela é um pouco mais próxima da realidade. Né? Por outro lado, mesmo nos Estados Unidos, existe hoje uma tendência de uma legislação um pouco mais protetiva em algumas situações. Já estive próximo a muitos sindicatos e vários que fazem um trabalho excepcional, realmente, e que tem núcleos espetaculares de treinamento, de educação, de conscientização do trabalhador, programas de saúde, etc.,
Mas vi também na minha jornada sindicatos que são quase que únicos, exclusivamente centros de poder para negociar esse poder que eles têm na mão, né? Você acha que no Brasil esses sindicatos eles têm que passar por uma mudança drástica ou não? Ou uma adequação? Por exemplo, a gente tem que deixar de ter um imposto sindical obrigatório. Ou não, tem que ter um imposto sindical obrigatório, mas tem que ter também uma contrapartida obrigatória em relação ao que os sindicatos têm que prover às pessoas, aos seus associados, assim. Tem que ter uma mudança grande? Então, na realidade, eu acho que toda essa mudança, ela passa pelo conceito do sindicalismo, né? O conceito do sindicalismo no Brasil, ele vem dessa busca da paz social. Se você verificar, no início, o sindicato, ele era quase que um órgão do Estado, porque ele era autorizado a funcionar através da carta sindical, que era uma autorização que o governo dava para o sindicato poder existir. Hoje, apesar de, depois da Constituição, você ter a possibilidade, da Constituição de 88, você ter a possibilidade de criação de sindicatos, ainda é necessária a carta sindical, né? E apesar de que a DRT, ela só pode, o Ministério do Trabalho, para dar essa carta, só olhar questões formais, mas ainda você tem uma certa ligação. Como você tem o sindicato, na questão do imposto, refém de uma estrutura estatal, né? Eu acho que eu não vejo a possibilidade de uma reforma trabalhista ampla, realmente ampla, não essa que a gente está falando, que ela não é tão ampla assim, eu a vejo mais como emergencial, talvez até decorrente dessa situação de crise, mas eu não vejo a possibilidade de uma reforma trabalhista realmente ampla e representativa sem um movimento sindical realmente representativo. Eu acho essencial o sindicato forte, patronal e profissional, só que a estrutura não beneficia isso hoje. E me conta uma coisa, quais são as principais cabeças ou os principais partidos ou as principais linhas ideológicas por trás dessa reforma trabalhista? É uma reforma trabalhista de direita, de esquerda ou não? É uma reforma trabalhista que tem muitas cabeças pensando... Não, eu que também tem um pouco essa lenda urbana, né? Uma reforma trabalhista dos neoliberais. Tem isso ou não? Eu acho que ela é uma reforma que tende ao pragmatismo. Tá. Eu não vejo no texto dela, eu não vejo muita ideologia. Tá. Até porque se ela fosse realmente neoliberal, você não ia ter a previsão do representante e da comissão de empresa com empregados que vão representar os trabalhadores, vão ter estabilidade para isso. Tá. Né? Isso não estaria aqui. Então, eu acho que ela foi pensada de uma maneira mais geral, mas de uma maneira bastante pragmática. Só que eu vejo algumas falhas que vão precisar ser revistas. Por exemplo, um dos itens que eles dizem que pode negociar é o intervalo para refeição permitido até 30 minutos. Mais para baixo, o mesmo projeto, né, da reforma, ele diz assim, as regras de segurança e medicina do trabalho previstas nas normas regulamentadoras não vão ser objeto de alteração. Em se tratando de intervalo, a gente tem uma súmula do TST, que é a 437, que considera o intervalo como uma questão de segurança e medicina do trabalho. De higiene, portanto, segurança do trabalho. Não permite a alteração por mero acordo coletivo. Até já existiu portaria do Ministério do Trabalho autorizando por mero acordo coletivo, que foi alterada. Por outro lado, a CLT no artigo 71, quando ela trata do intervalo, ela estabelece o quê? Que é possível a redução por ato do Ministério do Trabalho, que é a autorização. Então, existe a possibilidade hoje de você ter um intervalo de meia hora em que o acordo coletivo é só um dos requisitos. Aí você tem outros requisitos, como a inexistência de trabalho de sobrejornada, refeitório próprio, a distância do refeitório, o número de lugares de situação que a pessoa consiga confortavelmente se dirigir, almoçar e voltar e não sair correndo para trabalhar. E isso tudo é levado num processo administrativo à Secretaria do Ministério do Trabalho. Eles analisam a documentação e publicam uma portaria em Diário Oficial autorizando a empresa a atuar assim por 2 anos. Tá? Então, isso é uma realidade hoje. Tá. Por mero acordo coletivo, eu entendo que a forma como a reforma está redigida, ela vai ficar letra morta. Por quê? Não se mexeu no artigo 71 da CLT, que exige ato do Ministério do Trabalho para isso. E existe a questão de ser considerado norma de segurança e medicina do trabalho. Então, você precisa pensar como escrever isso, como reescrever, para que ela seja efetiva. Lógico. Muito obrigado pela presença aqui no Entre Nós. Impressionante o seu conhecimento, falando aqui de legislação francesa, italiana, americana, brasileira. Parabéns aí por todo esse conhecimento e por jogar um pouco de luz aí nesse tema
tão polêmico e sobre o qual muitas pessoas têm opinião sem conhecer uma palha da história. Eu acho que todo mundo tem direito de ser a favor ou contra, mas precisa saber do que você está falando, né? É isso aí. Então, obrigado aí pela presença Obrigada a você pelo entre nós. convite.